Hey galera, hoje vamos falar da novela A Viagem, que para muitos foi um marco na teledramaturgia brasileira. Então, em meio a diferentes acontecimentos, eu escolhi 30 fatos sobre a novela para compartilhar e relembrar com vocês. A Viagem foi a novela de número 50 a ser denominada Novela das Sete na programação da Rede Globo. Começou a ser exibida no dia 11 de abril de 1994 e chegou ao fim no dia 22 de outubro de 1994, contando com 167 capítulos. Trama escrita pela autora Ivani Ribeiro, foi a última novela da autora que faleceu no ano seguinte da exibição da trama, em 1995, vítima de insuficiência renal. Teve como tema de abertura a música com o mesmo nome da novela na voz do grupo Roupa Nova. Essa versão de 1994 é um remake da versão da novela A Viagem de 1975 da Rede Tupi, escrita pela mesma autora. Logo no início de 1994, a novela até então atual, Olho no Olho, se aproximava do fim, e a emissora ainda não tinha definido sua substituta. Isso porque a novela Vira-Lata, que seria exibida na sequência, foi suspensa, sendo só exibida em 1996. E assim, Ivani Ribeiro, junto com Wolf Maia, entrou em cena para produzir uma trama em tempo recorde, 20 dias antes de entrar no ar. Tudo isso porque a novela 4x4, que já estava certa como substituta de até então Vira-Lata, antes de sua suspensão, não conseguiria ser adiantada, por inúmeros atrasos em sua produção, sendo assim preciso uma novela entre Olho no Olho e 4x4. Sendo assim, Wolf Maia, que foi o diretor da trama, inicialmente pensou em fazer uma fusão de várias histórias da autora Ivani Ribeiro, mas como não havia tempo suficiente, optou pela história de A Viagem. História inspirada nos livros Nosso Lar e A Vida Continua, ambos psicografados pelo médium Chico Xavier. Inicialmente, a autora chegou a pensar em adaptar o livro, mas Chico Xavier sugeriu que ela criasse uma trama que abordasse o tema. Assim, a autora escreveu a novela baseada na filosofia de Allan Kardec. Para o papel da protagonista Dinah, que na primeira versão foi de Eva Vilma, a atriz Regina Duarte foi o primeiro nome cogitado, mas Cristiane Torlone assumiu o papel. Enquanto Antônio Fagundes, que na primeira versão foi convidado para viver Alexandre, mas acabou não ficando com papel, já que estava se transferindo para a Rede Globo, então em 1994 o ator integrou o remake na pele de Otávio, que na versão original levava o nome de César e foi feito por Altair Lima. Com isso, na primeira versão, o posto de destaque do playboy inconsequente Alexandre foi dado a Everton de Castro, enquanto nessa versão ficou no comando de Guilherme Fontes. No mesmo dia da estreia de A Viagem, com o personagem Raul, o irmão de Dinah e Alexandre, o ator Miguel Falabella passou a aparecer 2 vezes por dia na programação global, já que o video show passou naquele ano a ser exibido diariamente, ao invés de apenas aos sábados, como de costume até então. Mas o ator, para conseguir dar conta dos trabalhos, gravava o video show cedo, por volta das 8 da manhã, e depois seguia para os estúdios da novela. Já a atriz Andréa Beltrão aparecia 3 vezes na programação da Rede Globo. Primeiro, ela aparecia no Vale a Pena Ver de Novo, que estava reprisando a novela Rainha da Sucata, onde ela viveu Ingrid. Segundo, ela aparecia em A Viagem, onde ela estava interpretando a personagem Lisa. Em terceiro, ela dava as caras na minissérie A Madonna de Cedro, como Marta. O personagem Alexandre, que infernizou a vida de muita gente, reencarnou como filho de Theo, feito por Maurício Matar e Lisa. Vale lembrar que Lisa era sua namorada quando ainda estava vivo, mas o plano inicial era que o personagem reencarnasse como herdeiro de Raul e sua esposa Andresa, feita por Thaís de Campos.
A exibição de A Viagem aumentou em 50% a venda de livros sobre espiritismo, segundo os dados levantados na época por livrarias especializadas. A equipe de cenografia produziu 50 cenários e mais de 200 ambientes especialmente para a novela, ambientada no Rio de Janeiro. Para fugir das imagens caricatas de uma representação do céu, a direção decidiu realizar as cenas em um campo de golfe. Por sua vez, o Vale do Suicida, onde Alexandre segue após a morte, foi ambientado em uma pedreira desativada. Infelizmente, a atriz Cris, que deu vida à personagem Bárbara em A Viagem, faleceu exatamente um ano depois que a novela chegou ao fim, em outubro de 1995, com apenas 24 anos, vítima de uma parada cardíaca. O ator Lúcio Mauro Filho teve em A Viagem seu primeiro trabalho na televisão, fazendo uma participação como Caíto. A Viagem estreou com média geral de 56 pontos de audiência, e seu último capítulo registrou média geral de 53 pontos. A Viagem alcançou ótima repercussão com excelente número de audiência. Foi um dos maiores sucessos da Globo na década de 1990. A Viagem foi vendida para Bolívia, para o Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Rússia, Uruguai e Venezuela e muitos outros países. A Viagem contou com a trilha sonora comercializada em diferentes formatos, em CD, LP e cassete. Tudo pela Som Livre, e trazia na trilha nacional Cristiane Torlone na capa, e na internacional Andréia Beltrão. Em agosto de 2017, a Globo Marcas lançou a novela em DVD, em um box de 14 discos. A falta de representatividade na novela incomodou boa parte do público, ainda mais por alegarem que não existia personagens negros no céu criado pela trama, movimentando diferentes frentes que fizeram com que a emissora reavaliasse sua conduta, e inserindo assim dois personagens específicos, os espíritos de Paulinho e Natália, que foram feitos por Antônio Pompeu e Leia Garcia. A Viagem chegou a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo 2 vezes. A primeira vez foi de abril a setembro de 1997 e a segunda vez foi de fevereiro até julho de 2006. Um dos motivos que levou à segunda reprise da trama dentro do Vale a Pena Ver de Novo foi devido à novela Porto dos Milagres, que estava dada como certa, ser considerada pelo Ministério da Justiça como inadequada para ser exibida nas tardes da emissora, que então recorreu para a história de A Viagem. Mas além das reprises na TV aberta, o canal Viva chegou a reprisar a trama de julho de 2014 até janeiro de 2015. E nesse ano de 2020 volta a reprisar a novela a partir de dezembro pela segunda vez na sua programação, ocupando a faixa da meia-noite e das 3h30 da tarde, substituindo a atual Chocolate com Pimenta. Em meio a muitos fatos diferentes, esses foram os 30 fatos sobre A Viagem que eu escolhi compartilhar com vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Se você assistiu a novela e o que mais gostava de acompanhar em A Viagem. E se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!